Olá pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um episódio do AltaCast, onde a gente fala sobre saúde, deixa você inteirado sobre todas as novidades da saúde. Hoje é o nosso 21º episódio e a gente tem um convidado super especial aqui para poder falar sobre o Junho Laranja, né? Estamos, Fernanda e eu, de laranjinha aqui, né? Que é o mês dedicado à conscientização das anemias e das leucemias. Bom, antes de apresentar o nosso convidado, vou pedir para vocês, como sempre, ativarem o sininho, curtirem os nossos vídeos, se inscreverem no nosso canal e sempre que puderem compartilhar com quem precisa ouvir essas informações. Então, nosso convidado de hoje, ele é médico hematologista, ele, além de ser um excelente profissional, é um amigo querido também nosso. Ele foi graduado em medicina pela Universidade de Brasília, você me corrija se eu estiver errado. Fez residência e clínica médica e hemato e hemoterapia na Federal do Paraná e é especialista em gestão pela FGV, supervisor do programa de residência médica. Não, pode falar. E hematologia e hemoterapia do Hospital de Base do Distrito Federal, entre outras coisas. Se eu falar, entre outras coisas, é meu padrinho de casamento. Olha só então, que honra. Seja muito bem-vindo, se apresente para nós também. Depois de toda essa apresentação, a gente quer saber de você, Dr. Rafael Vasconcelos. Se apresente para nós. Obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui. Eu peço desculpa por não saber que tinha um dress code. Eu não, isso aqui é só coisa... Então, eu sou Rafael, sou médico hematologista aqui em Brasília, formado aqui na UNB. Trabalho tanto no serviço público, dentro do Hospital de Base, e no serviço privado, no Cetro, que hoje faz parte do grupo Oncoclínicas. Sou pai do Daniel, que é um da fofo, Flávia, que é uma fofa também. E estamos aqui para falar do Junho Laranja, né? Que é essa conscientização sobre as leucemias, que acabou surgindo isso aí a partir do Dia Mundial de Doação de Sangue, que é no dia 14/6. Uhum. E como um dos principais pacientes que demandam transfusão de sangue são pacientes com questões hematológicas, principalmente leucemias, foi criado esse mês de conscientização. Então, ele já aproveitou para falar tanto sobre a doação de sangue, quanto da conscientização sobre e também das anemias também, né? E também das anemias. Então, junho vermelho, laranja e vermelho. Isso, exatamente. Então, explicando para quem está em casa que o motivo da campanha do Junho Laranja é esse, então, né? A conscientização e as duas campanhas juntas, doação de sangue e conscientização sobre anemias e leucemias. Sim. Mas você pulou uma parte muito importante. Por que você escolheu a hematologia? Isso muito me intriga, porque a hematologia é uma medicina dentro da medicina. Tem algumas particularidades. Durante a faculdade, na verdade, eu fiquei muito dividido entre algumas coisas, entre elas a anestesia, por conta de o marido de uma das que estão aqui presentes. Quase cheguei a fazer anestesia, mas aí eu decidi fazer voto de pobreza. Não, foi mais esperto, foi uma vida saudável e normal. Parabéns. E durante a UNB, a gente até não tinha tanto contato com hematologia, mas tinha um curso de extensão que era oferecido. Durante esse curso, aprendendo ali sobre as doenças, acabei me interessando mais. E quando eu fui fazer prova de residência, fiz clínica médica, que é o pré-requisito, né? E decidi ir para um serviço que tinha algum expertise maior em hematologia. Escolhi fazer residência no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, que foi o pioneiro no Brasil na questão do transplante de medula óssea, foi o primeiro da América Latina, na verdade. Não sabia. Do Ricardo Pasquini e equipe, que é um cara sensacional, visionário. E lá tive mais contato ainda com a hematologia e acabei
tendo um interesse muito grande, decidi seguir a área. Graças Muito a Deus, bem. porque hoje a gente tem um excelente hematologista aqui com a E gente. gosta tanto do hemato que casou-se com uma Não, hematologista conheceu também, né? lá no Paraná. Conheci lá no Paraná, Conheceu inclusive. a esposa É. lá no Paraná. Muito bem, hematologia é sua vida, realmente. Bom, e a gente queria puxar assim para essa questão da anemia, que é uma das partes da campanha, né, do Junho Laranja, que a OMS divulgou uma informação que é estimado que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo sofram com anemia de causas nutricionais hoje. Então, a gente queria entender assim, um pouquinho e saber, as causas da anemia são só nutricionais? Que outras causas podem acontecer? Falar um pouquinho, né, sobre a anemia. O que é anemia? Então, a anemia é quando a gente tem uma redução da parte vermelha do sangue, né? Que a gente avalia no exame ali do hemograma, principalmente pelos níveis de hemoglobina e do hematócrito. A causa mais comum, realmente, são as causas carenciais. E dentro das causas carenciais, a mais comum é a questão da deficiência de ferro, que na criança muitas vezes está relacionada à condição inadequada de alimentação, baixa oferta de alimentos com ferro, crescimento. E na fase adulta, principalmente em mulheres, tem a ver com questão de fluxo menstrual, um aumento de fluxo, que nem sempre é compensado com a dieta. Numa fase de pós-menopausa, em homens, a causa mais comum é alguma perda de sangue por trato gastrointestinal, que deve ser melhor avaliada. Então, a anemia por si só não é uma doença em si só, mas é um sinal de alguma outra coisa que esteja errado. Por isso que sempre demanda uma investigação etiológica melhor. Mesmo dentro das causas carenciais, não adianta só repor ferro, tem que saber por que esse ferro está deficiente. Exatamente, Porque né? baixou. E quais são os sintomas que a pessoa, às vezes, tem sintomas, assim, anemia? Como é que a pessoa, às vezes, fala assim, nossa, eu acho que posso estar com anemia? Sintoma mais comum que a pessoa vai notando que ela está sentindo um pouco mais fadigada, cansada, não tolera tanto as atividades que costuma tolerar, percebe que tá pálida, pele mais clara, tem aquela história do olho, baixa o olho, às vezes percebe que tá um pouquinho mais pálida a boca, Mucosa, a né? mucosa, a língua, às vezes nos graus maiores a pessoa começa a ter taquicardia recorrente, muitas vezes até Taquicardia, desmaios, Palpitação, Palpitação. palpitação. Coração acelerado, desmaio. Muitas vezes pode chegar a ter desmaio, tontura, vertigem. Principalmente quando vai fazer, às vezes, alguma atividade, um esforço, Um esforço né? maior, E tem até um fenômeno que não é tão comum, mas é curioso dentro da falta de ferro, que é a picofagia. Que às vezes tem gente que fala que quer comer telha, gelo, chupar gelo. As terras, né? As terras, isso. E que às vezes pode ser um sinal de deficiência de ferro. Uma vez, assim, eu atendi uma paciente e ela chegou, ela falou assim, olha, ela falava assim, eu tô com verme, porque eu olho, era tijolo, eu olho o tijolo e eu quero comer, e eu não tô entendendo o que é isso. E aí a gente foi pra investigação e realmente ela tinha uma deficiência de ferro. Mas ela chegou assustada. E o diagnóstico, você falou pra gente que é o exame de sangue, esse é o principal, aí vê as células, tem algum outro tipo de diagnóstico? O exame de triagem básico é o hemograma, né? Hemograma. Já no hemograma a gente pode notar a redução dos níveis de hemoglobina e de hematócrito, junto com alguns índices que podem direcionar assim, a nossa investigação para a etiologia, se tem causa carencial, se às vezes pode chamar para alguma coisa mais congênita, se chama atenção para alguma doença na medula. Então, o hemograma é um exame de triagem inicial. Aí, dependendo do resultado do hemograma, que a gente parte para investigações mais específicas, como às vezes uma cinética do ferro, dosagem de vitamina B12, que é uma outra causa relativamente comum de anemia, e outros exames, às vezes, um pouco mais específicos que são direcionados com base principalmente na história e no hemograma. Mas a causa realmente mais comum é a deficiência de ferro. É a deficiência de ferro, Principalmente isso. na infância também, né? Principalmente na infância também. A gente vê muita criança que às vezes não tá, né? As crianças não estão se alimentando tão bem. E quais são os alimentos, assim, as fontes, assim, principais? De ferro, né, no de caso. ferro. A gente tem
parte de carnes vermelhas, né? Que são ricas, fígado, mas... Adoro. Ninguém suporta, suporta, Eu adoro, eu não aguento, eu não aguento. As folhas verdes escuras são bastante ricas em ferro. Feijão, fala do feijão. Mais ou menos. Porque todo mundo fala do feijão. É bem mais ou menos. Toda mãe Mas empurra tem. feijão pro menino, come feijão. Não tem tanto, assim. É, porque também nem absorve também, né? De origem vegetal, no geral, é pior absorvido que de origem animal, né? Folha verde escura, aí tem a questão da vitamina C, que às vezes, coisa ácida, na verdade, ajuda na absorção Exatamente. do ferro. E tem coisas que atrapalham, que muita gente não sabe. Tipo o quê? Leite Eita. atrapalha a absorção de ferro, se você tomar alguma coisa com ferro, leite. Cacau, chocolate. Eita, as crianças. Engraçado, porque, por exemplo, é interessante saber disso, porque às vezes as pessoas vão fazer uma suplementação, tomar remédio, né? Isso. Aí, não, toma com leite porque dói menos estômago. Isso, pronto. Aí pronto, acabou já com o não ferro. tem mais ferro ali, né? Isso. Ó, bom saber. Tomar o ferro com suquinho de laranja, uma Suquinho de limonada. laranja, limonada. Excelente. Que Muita aumenta a gente fala da absorção. questão da Ligados. vitamina C junto. Isso. A vitamina C é mais por conta do ácido, né? É por isso que não sobe nunca, né? Entendi. Eita, Rafael. E assim, toda anemia deve ser tratada com o hematologista? Não necessariamente. Quase que sempre. Mas às vezes um bom clínico, um bom ginecologista consegue manejar bem, né? Conduzir bem. Porque a gente sabe que muitas vezes, muitos dos nossos encaminhamentos são até pelo próprio ginecologista, porque tem a relação com a perda menstrual, né? O importante... Oi? A gente tem um feedback muito importante, né? Porque, por exemplo, eu recebo muito paciente de hemato para poder controlar o sangramento, mas às vezes eu também não consigo. Falo assim, então, olha aí, repõe esse ferro, faz alguma coisa aí para mim. Porque a reposição de ferro, assim, quando é feita por oral, tem que ser feita na dose correta, no tempo mínimo de pelo menos 3 meses, né? Para ter resposta. E em alguns casos a pessoa não responde também oral, até porque a absorção é bem restrita dentro do que a gente dá ali. Quando você dá um comprimido ali, 20% que é absorvido, mais ou menos. E se tiver uma gastrite no local que é absorvido, já não... Pode ser que não absorva pode ser também, que não né? absorva. Se tiver quadro de gastrite atrófica, alguma coisa assim que diminui a acidez, você pode ter uma redução de absorção. E a gente tem hoje muita gente que fez bariátrica, né? Que é uma causa comum de problema de ferro, porque a pessoa tem sua absorção prejudicada e muitas vezes, na maioria das vezes, não consegue corrigir com ferro comprimido, Ingestão né? oral, Com né? ingestão oral. Tem que fazer parenteral. Tem que fazer venoso, isso. Entendi. Assim, a gente tem que ter em mente que, assim, as principais causas realmente são as carenciais, né? Deficiência de ferro, mas a gente tem outras causas, né? Junto que às vezes a gente tem que estar de olho. Pois é, nem toda anemia é falta de ferro. Exatamente, E não né? é incomum a gente receber pacientes tomando ferro há um bom tempo e não melhora, porque não é falta de ferro. Então, a gente tem aí algumas cânceres hematológicos que podem cursar com anemia. As leucemias, síndrome plásicas e outras alterações na medula que podem cursar com anemia. Por isso que é importante a avaliação do hemograma e da história para poder direcionar a nossa investigação. E por um especialista, isso. Aí, pegando o gancho aí, fala agora um pouquinho, vamos falar um pouquinho das leucemias. Assim, explica pra gente o que é a leucemia. As leucemias são um grupo grande de doenças, né, em que você tem uma proliferação anormal de células na medula óssea que acabam tomando conta ali da medula, impedindo que as células normais proliferem, né? O que chama mais atenção são as leucemias agudas, né? Que a gente tem 2 grandes grupos, que são a leucemia linfoblástica aguda, que é mais comum na criança, e a leucemia mieloide aguda, que é mais comum no adulto. E nessas leucemias agudas a gente tem a proliferação de uma célula que é bastante imatura, que a gente chama de blastos, né? E que são quadros, no geral, bem agudos mesmo, né? A pessoa fala, 1 mês atrás fiz exame, 2 meses atrás não tem nada, e de repente começou a sentir mal progressivamente. E quando você vai avaliar, o hemograma já está todo alterado, que você vai ter que fazer uma investigação melhor, né? E rápida.
e rápida, né? O que De que acende preferência. uma luzinha, assim, para o paciente suspeitar que possa estar com uma dessas alterações, assim? Quais são os sintomas, assim, para a pessoa procurar? Cansaço, fadiga, perda de peso, às vezes suando muito à noite, A própria palidez, né? febre, dores ósseas, começa a ter muita dor óssea, sangramentos, gengiva, nariz, ou começar a aparecer muita mancha roxa, Sem batida, sem causa batida, nenhuma. às vezes a gengiva começa a se sentir ela infiltrada, como se estivesse Inflamada. inflamada, e acho que é uma gengivite, aparecimento de linfonodos na íngua, né? A íngua no pescoço, embaixo do braço. Isso num curto prazo chama atenção que o paciente possa estar com um quadro de uma leucemia aguda. Então, se tiver aí alguém com sintomas, não perca tempo não, né? Não perca tempo. Procura logo hemato. Qual seria o exame ou os exames, assim, para diagnosticar uma leucemia? Então, o primeiro exame sempre é o hemograma, né? Que chama atenção. Muitas vezes você consegue já achar essas células anômalas no sangue periférico, os blastos, né? O hemograma, às vezes, no geral, tem uma anemia, os leucócitos, que a parte branca pode estar aumentada ou diminuída, as plaquetas, no geral, diminuídas nas leucemias agudas, né? E a gente chega ao diagnóstico através da investigação medular e tem um exame chamado imunofenotipagem, que ele é capaz de determinar se a célula que está ali é anômala ou não, em que porcentagem ela está. E de que linhagem ela vem, se ela é de linhagem linfóide ou mieloide. Esse exame de imunofenotipagem, às vezes a gente pode fazer da medula ou às vezes sangue periférico. Se a gente tem muitas células no sangue periférico, nem sempre a gente precisa fazer o exame da medula. Você pode fazer do sangue periférico. E tem outros exames que são importantes para a gente definir risco, que a gente fala. Existe um exame chamado citogenética, que é o cariótipo, a gente analisa a genética da célula doente. E hoje existem alguns painéis moleculares também que acabam direcionando o tratamento, classificação de risco, né? E são exames que antes a gente tinha certa dificuldade até aqui em Brasília, mas já tem vários anos que laboratórios aqui de Brasília fazem exames muito bem feitos, né? E com uma velocidade incrível, rápida. Exatamente. Ai, que bom. E assim, eu não tenho certeza, mas se eu estiver errado, a grupo das... Agora eu não lembro se eram as leucemias, são os linfomas, mas eu acho que eram as leucemias. Era o 8º neoplasia mais frequente aqui no Brasil, se eu não me engano. Eu acho que, se eu não me engano, pela estatística do INCA. E é bem frequente, então, né? A gente tem uma expressão... É uma incidência importante, assim, né? Considerável. Tanto, como você falou, né? Tem o grupo que acomete mais as crianças, como nos adultos. Acomete mais os adultos, isso. E agora, e os linfomas? Qual é a diferença da leucemia com o linfoma? Então, os linfomas... Pergunta difícil, né? Mas é porque todo mundo confunde. confunde. O que é linfoma, o que é leucemia? Então, a leucemia, a gente tem uma proliferação mais, digamos que na medula, de uma célula mais imatura, ou quando é uma célula mais madura, a gente fala que dentro das crônicas a gente tem duas funções, leucemia mieloide crônica e leucemia linfocítica crônica, né? E, por exemplo, na leucemia linfocítica crônica você pode ter aumento de íngua, gânglio, tudo isso, né? E é uma célula um pouco mais madura. Nos linfomas, a gente tem uma proliferação de uma célula mais madura, que no geral acomete mais íngua, linfonodo. Alguns subtipos de linfoma podem ter acometimento que a gente fala extranodal, às vezes em estômago, pele, órbita, Nossa. ou acometer só o baço, às vezes, e que ou você não tem infiltração da medula ou não tem nenhuma, e é uma célula mais madura, assim, né, dentro da diferenciação celular ali, no surgimento dela, né. E os sintomas, na maioria das vezes você tem aparecimento de ínguas mais, né? Às vezes associado à questão de perda de peso, sudorese. E nesses casos que você citou, assim, intra-órgão, como que o paciente vai descobrir, assim? Também aparecem as ínguas, os linfonodos? Nem sempre, mas por exemplo, vou dar um exemplo aqui de quando é um linfoma gástrico, às vezes dá sintoma inespecífico de dor abdominal, gastrite, dispepsia, quando você faz endoscopia, você vê uma lesão suspeita, biópsia Então, e às vezes a pessoa que tá lá tomando sempre, protetor gástrico lá, vai estar a vida adiando ali adiando um diagnóstico. Então, às vezes... Entendi. Então, no linfoma ele não apareceria tanto no hemograma, por exemplo? Não. No hemograma, no geral, a gente não consegue
no geral, a gente não detecta linfoma pelo hemograma, né? É mais pelo sintoma de aparecer as ínguas e às vezes cansaço, dorese, perda de peso. E que na maioria das vezes a gente vai ter que fazer uma biópsia ou de gânglio ou de algum sítio específico para dar o diagnóstico do subtipo de linfoma, que são vários, na verdade. E o tratamento? Assim, de uma maneira bem geral. Químio, transplante pode fazer em todo mundo? Pode escolher aí. Dos dois que a gente quer saber de tudo. A gente tá no dia laranja. Então, dentro das leucemias, as leucemias agudas, no geral, demandam tratamentos mais agressivos. A não ser que o paciente seja muito frágil, idoso, que às vezes a gente usa outras estratégias de tratamento menos agressivas, mais inteligentes, digamos. Mas, principalmente a leucemia mieloide aguda e a linfoblástica aguda, são feitos ciclos de quimioterapia de alta intensidade. E por que ainda essa questão do Dia Mundial de Doação, tudo isso? Então, no primeiro tratamento, que a gente chama de indução, em que o paciente está cheio de doença, a gente faz uma quimioterapia de alta intensidade, e essa quimioterapia não mata só células ruins, mas mata as boas também da medula. Então, nesse processo, o paciente acaba evoluindo com anemia importante, plaqueta baixa, até que a medula, que as células ruins morram, e as células boas ali comecem a proliferar. Demora um tempo e o paciente, no geral, precisa de um suporte transfusional importante, de hemácias, plaquetas. Dependendo da classificação de risco, da resposta a esse primeiro tratamento, é que a gente vai fazer a indicação de transplante halogênico ou não. Né? Já ia te perguntar agora, dos transplantes, qual a indicação dos transplantes? Geralmente não é o primeiro, né, a ser escolhido, né? Não. Em geral, a gente primeiro, por exemplo, faz os exames para primeiro identificar qual tipo de leucemia e para fazer a classificação de risco. Dependendo desses exames, o tratamento de indução tem que ser feito para reduzir a doença ao máximo possível. Dependendo desses exames de classificação de risco, que a gente vai pensar na questão do transplante, principalmente o halogênico, né, que é feito com um doador, né, que a gente sempre tenta primeiro o aparentado, se não consegue, irmão principalmente, meu pai, minha mãe, coloca no banco, no redome, né, depois a gente vai falar sobre doador, ok. Se também não acha ninguém, existe a opção de uma modalidade de transplante que a gente chama que é haploidêntico, que às vezes faz meia compatibilidade com irmão, filho, pai e mãe. Mas tudo depende da classificação de risco inicial e da resposta inicial ao tratamento. Desse nome aí que você falou, algum tem a ver com heterólogo e autólogo? Porque assim, a gente ouve mais... Autólogo é das mesmas células. Em leucemias agudas, no geral, não é indicado. Autólogo é quando faz com as células da própria pessoa. E o heterólogo seria... halogênico, que a gente chama. Esse de outra pessoa. Que você falou haploidêntico? Haploidêntico é metade da compatibilidade. Metade, mais ou menos. E o heterólogo parcialmente compatível. Não precisa ter nenhuma compatibilidade. É porque, na verdade, é seu mesmo, então é compatível. Entendi. Aí, assim, eu sei que o mês, o junho, é sobre... leucemia. E sobre doação de sangue, mas vamos falar só um pouquinho sobre doação de medula, porque eu acho bem importante para poder a gente complementar. Então, assim, como é que é o processo? A pessoa, quem quer doar, onde ela vai, o que ela faz? A portaria, se não me engano, até 35 anos, não pode ter nenhuma doença infecto-contagiosa, bem de saúde, ela procura um hemocentro, né? Diz que quer ser candidata a participar, né, do cadastro de doadores do redondo de medula óssea. Que é um cadastro nacional. É importante falar isso. E é coletado uma amostra de sangue dela para realizar alguns testes específicos de compatibilidade, que não são só a tipagem sanguínea. Na verdade, a tipagem, às vezes, é até diferente. Você pode ter doadores de tipagem diferente, ser compatíveis com tipagens sanguíneas diferentes, né? E se eventualmente surge a necessidade de um paciente que seja compatível, são pedidos novos testes para a pessoa. E se a pessoa acaba sendo compatível e precisa do paciente, é feita toda uma logística para coletar a célula da pessoa, né?
Isso o sistema do Redome acaba resolvendo junto com o serviço de transplante, né? Uhum. Agora é importantíssimo, se a pessoa quer fazer o cadastro, que queira mesmo. Não entrar só na onda de campanha. E depois, na hora que for compatível, não fugir, né? Ou não Manter atualizar atualizado, cadastro e sumir, porque manter a gente já viu atualizado, casos de Nossa, que triste. aparece, É. é 100% compatível e você não acha o doador. Nossa, E é que uma triste esperança, né? Quando É. fala para Isso, aquele quando passa paciente, pro olha, paciente que achou, porque é achou. muito raro, né, Rafael? Quando muito, sai 1 para da 1 família, milhão, mais ou menos. 1 para 1 milhão. Isso. Ainda Eu mais a gente aqui no tive Brasil, que a gente é tudo vira-lata misturado. Todo Então, tudo junto Mas e nós misturado. somos 200 milhões, né? Então, 200 E o pessoas. filho de um amigo meu, o doador foi de fora do Brasil. Existe isso. Existe. Foi um caso Quando- de LMC, ele era adolescente, que é raro já, né? É, A crônica. existe E foi de fora do isso Brasil. também. Por exemplo, quando esgota a opção dentro do Redome, o próprio sistema lança busca em Sistemas em internacionais. Mundial. sistemas internacionais, isso. Olha só. Que também, pela nossa característica de população, é difícil, mas às vezes acontece de achar. Aí tem que alguém lá buscar a medula O no dele exterior. achou em É, porque- Londres. E a Em pessoa Londres. doou. Doou, E doou é. pra ele, fez. Nossa, fez então fica a transplante. dica, né? Tem que, ó, quem quiser cadastrar, né? Quem quiser doar, Tem que querer mesmo. tem que querer mesmo, mas assim, doa, né? É um gesto de amor que não vai, Sim. né, custar nada. É. E aí é mais ou menos o mesmo processo para doação de sangue. Sim, sim. A pessoa São vai no testes- hemocentro, no né? hemocentro, isso. Uhum. São feitos testes de sorologias, virais, tudo isso. E existe um teste de compatibilidade que é bem específico, que é feito pelo hemocentro local ou ele encaminha para o laboratório de referência. Uhum. E a pessoa já pode chegar, se cadastrar e já doar Não, não. sangue? Não. Não, ela doar vai sangue pode. Ah, pro Não, sangue. sim, Não, sim. pro sangue. Aham. Ela já pode Pode, chegar, pode. se cadastrar e já doar. Já Sim, ir preparada. Os testes são feitos, tipo, a posteriori, não precisa... Sim. Se ela tiver alguma coisa e tal. Sim. Por exemplo, eu acho que uma vez eu te perguntei isso, mas eu não lembro a resposta. Que eu tenho hipotireoidismo, mas eu não sou anticorpo positivo. Eu posso? Porque eu lembro que na época falaram assim... Não. Na época me falaram que eu não podia por causa do peso, mas como foi há 10 anos atrás, agora eu já posso. Porque eu já ganhei uns quilinhos de lá pra cá. A Mas o portaria diz que hipotireoidismo é. não, né? Não. Pois é. Essa Ai, é a recusa que todo mundo queria ter, né? Não, É, querida, não, você não no pode doar peso, por causa agora eu do já seu posso, peso. pelo É peso eu muito posso. baixo. Pelo peso eu posso. Mas aí eu lembro disso, que depois me recusaram por conta do hipotireoidismo. E quem já recebeu doação, pode doar? Ou é só por um tempo que não pode? Ou pro resto da vida? Durante um ano. Um ano. Isso. Pelo Quem menos. recebe. Quem doa. Vamos supor, você sofreu um acidente, Uhum. perdeu sangue, teve que Uhum. tomar transfusão de sangue. Uhum. Durante um ano você não pode doar. Pra doar. É. Não, e pra doar? De quanto em quanto tempo pra doar? Mulher, a cada 3 meses, no máximo 3 doações por ano. Homem, a cada 2 meses, no máximo 4 doações por ano. E como é que estão nossos estoques, Rafael? Tá sempre baixo, né? Tá sempre baixo, A gente tá sempre precisando. Fundação trabalhar no hospital de base direto, a gente tem contingências por conta de... E aí, geralmente, falta de assim, estoque, o né? O negativo são os mais O O negativo procurados, é bastante procurado, porque quem é O negativo só recebe de O negativo e às vezes... né? Uhum. Mas todo mundo pode todo doar, mundo pode gente. doar. Pode Qualquer tipagem sanguínea aceita, uhum. qualquer... O Exatamente. melhor tipo é o É o seu seu tipo, tipo. que tá em casa. Exatamente, é. Então, Isso. podem atender esse chamado. E, Rafael, tem um assunto, assim, do momento, né? Você deve estar acompanhando aí as reportagens, os pacientes também devem estar perguntando Uhum. demais sobre isso. E a gente queria trazer um pouquinho aqui uma explicação sobre a questão do CAR-T-cell. Aquela terapia, um paciente de linfoma, se não me engano, né? Que Sim. fez um tratamento, já estava com doença avançada, bem metastática, e ele conseguiu uma regressão. Uhum. Tem como você explicar pra gente o que é isso? O Tem. que são essas células aí, tá. CAR-T-cell? As células CAR-T, né? Na verdade, ele é um produto farmacêutico, um produto. Como se fosse um remédio. Uhum. Tá. Aqui que você faz, como que é produzido isso aí? Para algumas doenças específicas, a gente tem marcadores na superfície dessas doenças, são antígenos, contra as quais você pode adotar estratégias de imunoterapia. Seja um anticorpo, ou, no caso, que a terapia que está aí na mídia, as células CAR-T. Como é que elas são produzidas? No primeiro momento, eu coleto a célula do paciente, né? E essa célula é mandada para um laboratório para ser modificada geneticamente
no geral, isso com a ajuda de um vírus, né? Que vai fazer a inserção de um material genético específico dentro dessa célula, modificando ela para que ela reconheça aquele antígeno que eu tenho de interesse na doença em questão como estranho e ataque esse antígeno. E ataque, por consequência, essa célula da doença cancerígena, né? Mas isso eu coleto as células, tem que ser processada essa célula num laboratório altamente especializado e tem que fazer um remédio para o organismo acabar não eliminando essas células do seu organismo, né? Você infunde essas células, elas vão ter um pico de proliferação que vão atacar as células do câncer para aí tentar ter remissão. Já existem vários, que a gente fala, CAR-T comerciais. Nos Estados Unidos e Europa, já tem anos essa terapia sendo feita. No Brasil, a gente tem já produto aprovado para, principalmente, leucemia linfoblástica aguda e linfomas. E esse trabalho que Ribeirão Preto, junto com o Instituto Butantan, tem feito é tentar criar uma tecnologia nacional para dar maior acesso, para poder tentar possibilitar acesso para pacientes do Serviço Único de Saúde, né? Então, eles precisam de apoio, precisam de dinheiro para pesquisa. Então, assim, não é uma terapia experimental, já é uma terapia consagrada, aprovada, validada na Europa e nos Estados Unidos. Mas esse produto que foi feito em Ribeirão ainda está em estudo. Existem já formulações comerciais no Brasil, mas o acesso ainda é muito restrito. Por questões por indicação e por questões financeiras. Muito caro. Eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, já tem um dado que dos pacientes que têm indicação mesmo de fazer CAR-T, 50% conseguem ter acesso. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, isso. A gente, não só a dificuldade de questão financeira, mas, como eu falei, é um produto que você tem que modificar geneticamente. Algumas indústrias ainda não têm a capacidade de manufatura do que precisa dentro do que é necessário. Porque a gente sabe que é um paciente, no geral, pacientes politratados e que a doença às vezes está progredindo. Que o timing para você conseguir aquilo é complexo. E tem que ser a célula do próprio paciente. Hoje são células só do paciente. Existem estudos de CAR-T, que a gente fala CAR-T halogênico. Coletar a célula de qualquer pessoa, modificar, infundir. Mas esses ainda são tão bem mais distantes da realidade. Né? O que a gente tem que tentar aqui no Brasil é otimizar. Mesmo, né? Quanto mais a tecnologia é usada, empregada, estudada, a gente sabe que barateia. Quanto custava um telefone celular quando surgiu. Exatamente. Então a tendência é que os custos vão diminuindo. E a gente tem que também entender que não é uma terapia milagrosa, que salva todo mundo. E não é para todos os cânceres, todas as pessoas. Não é para todas as pessoas, não é para todos os cânceres. Por exemplo, desse do linfoma, né? Do linfoma difuso. A longo prazo, 40% mais ou menos dos pacientes têm respostas duradouras. Então, não é todo mundo, né? E não é uma coisa que curou para sempre, acabou ali, eliminou completamente a doença. Pra alguns pacientes pode ser, mas... né? Tem que continuar o segmento. Entendeu? Né? Mas a gente muitas vezes também vê na imprensa que foi uma das primeiras que fez lá nos Estados Unidos, a menininha com LLA, que ela já está mais de 10 anos em remissão. Esse é um caso totalmente de sucesso. A gente sabe que não é sempre assim, né? E que a terapia é para doenças específicas, em situações específicas, para pacientes específicas. Ela também tem sua toxicidade, tem sua morbidade ali, suas intercorrências, né? E entender também que tá no campo da hematologia, né? Porque, assim, eu vi pelos comentários aí na sociedade, as pessoas que foi entendido como se fosse uma cura para qualquer câncer metastático. Não. Então, assim, ela tá hoje limitada ainda para doenças oncológicas e hematológicas. Tem projetos de CAR-T para alguns tumores sólidos, que a gente chama, mas ainda são estudos, né? Experimentais, né? A gente tem aprovado hoje, Europa, Estados Unidos, alguns CAR-T para linfomas, mieloma e leucemia linfoblástica aguda. Nossa, é uma terapia assim que a gente fica rezando, né, para poder para poder evoluir, para poder ter acesso, para poder melhorar, porque realmente é tudo muito triste, né, quando a gente vê esses casos oncológicos. Nossa Senhora. E, assim, a gente já tá indo aí para os nossos minutinhos finais, aí algumas coisas. Quando que a gente deve procurar um hematologista?
Assim, Quando? quando? Ou então quando é que a gente tem que encaminhar para um hematologista? O que é mais comum de encaminhamento pra gente é quando a pessoa tem sintomas de cansaço, fadiga, ou vem alguma alteração no hemograma. Uhum. Se você começa a ter muito sangramento, gengiva, nariz não explicado, né? Aparecimento de manchas roxas pelo corpo também, mínimos traumas, aparecimento de íngua, adenomegalia, febre persistente, principalmente vespertina, você sentir saciedade precoce, como se estivesse crescendo alguma coisa do lado esquerdo, onde fica o baço. Uhum. Então são sinais aí para ficar em alerta, né? Sim, são sinais para ficar em alerta, né? E procurar. E muitas vezes, assim, o hemograma já dá muita informação pra gente, né? É exame simples, assim. Que todos nós fazemos, né? O tempo inteiro a gente tá ali, qualquer lugar, hemograma né? completo, hemograma completo. Eu já peguei caso lá, por exemplo, no hospital de base, né? Questão de serviço de saúde, que paciente passando mal há meses não tinha um hemograma. E era uma coisa que no primeiro hemograma que fez já diagnosticou. Já dava o sinal do diagnóstico. A pessoa passando 3 meses mal. Entendi. E adiando até o tratamento, né? Adiando até o tratamento, né? A gente interessante. sabe que em algumas doenças oncohematológicas, né? O tempo é fundamental. Leucemias agudas, principalmente, né? Que tem uma replicação rápida, identificar os sinais, fazer o exame correto, iniciar o tratamento correto, aumentam a chance de sucesso, né? Com certeza. É bom saber. Todo mundo ficar ligado aí. E os médicos também, né? Que estão conduzindo outros pacientes de outras áreas também. Sim, não perder esse time, né? de encaminhar para vocês os pacientes. Sim. Rafael, e dos pacientes, uma pergunta, uma curiosidade, assim, vocês têm terapias que dá para serem realizadas no domiciliar, assim, atender pacientes em casa, ou tem algum paciente com perfil que vocês até recomendem que aquele paciente fique em casa, ao invés de ir a um pronto-socorro, ou procurar, né, um atendimento onde tenha muitas pessoas? Vocês têm terapias instituídas para domiciliar? Ainda não. Isso é uma coisa que até a gente tem tentado fazer, porque algumas medicações, por exemplo, são aplicadas subcutâneas, ou até, por exemplo, uso de ferro venoso, seriam perfeitamente realizáveis, aplicadas em casa, né? Eu acho que a gente precisa evoluir em questão logística de alguns tratamentos do câncer, né? Que não demandem, às vezes, uma terapia infusional longa ou venosa. Tem alguns projetos, eu já vi, de centros nos Estados Unidos, em Pittsburgh, de fazer alguns tratamentos oncológicos em domicílio mesmo, né? Quimioterapia? Quimioterapia. Olha que legal. Com uma equipe bem treinada, com uma estrutura com legal. Estrutura adequada, com uma fácil comunicação, eventualmente com um hospital de referência, ou o próprio centro, né? Uma retaguarda bem montada. Eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito nesse sentido. O que a gente consegue, às vezes, fazer domiciliar são alguns anticoagulantes subcutâneos, Clexane, infusão simples infusão de alguma simples, coisa, né? Doripurum, Hidratação. essas Doripurum, teoricamente, tem que ter médico, né, na infusão. Mas o médico pode ir lá. O médico pode ir lá, claro, com certeza. Né? Eu acho que a gente tem muito a evoluir nessa questão de tentar oferecer alguns tratamentos oncológicos em domicílio. E tirar um pouco do ambiente contaminado, né? Principalmente aqueles... Ambiente contaminado, ou até do próprio desconforto aqui. Sim. Exatamente. Às vezes a gente pensando em paciente oncológico, que às vezes não pode ter tanta exposição, ou então criança, que às vezes idosos, né? Às vezes que são mais difíceis, né? A gente tem que pensar nisso. E aí, agora, assim, só pra gente fechar aqui, né? Por conta do Junho Laranja, vamos fazer um convite para as pessoas irem doar sangue, né? Sim, então, assim, que fala só assim, de que idade a que idade, mulher, homem, todo mundo, vai no Hemocentro aqui de Brasília, vai... Idade hoje, entre 16 a 65 anos, sendo que mais de 60 tem que ter doado alguma vez antes de 60, e menos de 18 tem que ter autorização dos pais, né? Não ter tido nenhuma doença infecto-contagiosa, né? No dia da... medicações algumas contraindicam, mas é uma lista grande, tem que avaliar. Cirurgia recente, se a pessoa fez
Não pode. Endoscopia, pelo menos 6 meses. Pós. Tatuagem. Endoscopia. Tatuagem também, 6 meses. Tá, mais de 6 meses que tenha feito a tatuagem. Isso. E uma coisa que muita gente pensa, porque eu vou coletar sangue em jejum. Doar sangue não é em jejum, tem que ser o contrário. Se alimente. Não coma uma feijoada, nada gorduroso, mas uma alimentação leve antes da doação é sempre bem-vinda, que diminui a chance daquela história de passar mal, né? Quando a gente fala, sente mal. Ficou as vistas escurecendo. Não é comum, é incomum, é totalmente incomum. E muito manejável. Na maioria das vezes a gente só bota a pessoa pra deitar um pouquinho, perna pra cima, que resolve. E salva muita gente, né? E salva muita gente. Assim, uma doação a gente consegue até fracionar em 4 produtos hemoterápicos. Então, olha aí, pode salvar até 4 pessoas aí, se for um pra cada, né? Isso. Exatamente. E lembrar também de se inscrever no Redome, né? Que é o banco de doadores de medula. Então, já que nós estamos falando da leucemia e da doação, tá aí, todo mundo que se encaixar nos critérios. Tem também no site do Hemocentro, né? Todos os critérios do Redome também pode entrar. Para o Redome, para doação de sangue, então é e importante. Hoje, inclusive, o Hemocentro agenda doação. Agenda. Você pode agendar pelo site deles. Ah, né? pelo site? Olha aí, que maravilhoso. Isso. Nossa, Então, não, gente. O Hemocentro às vezes faz campanha com ônibus em locais. Tudo, Ah, então... ok, você vai lá, faz o cadastro, enfim, né? Isso. Ah, que maravilha. Assim, desculpa não tem, né? Oi? Desculpa não tem, Desculpa né? não tem, Desculpa não tem. Tem uma estatística que se 2, 3% da população doar, você não tem falta. Não tem falta, né? Olha Não. só, 2, 3%, né? Isso. É muito pouco, assim, pra gente poder conseguir e a gente vive faltando, né? Eu que já trabalhei em pronto-socorro, Sim. assim como você. Eu já precisei. Já precisou, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Às vezes é a gente que precisa e não tem, né? Então, assim, Você nunca espera uma situação dessa, né? E exatamente, a você gente contou passa... com a gentileza de várias pessoas ali, então é sempre bom retribuir. Com certeza. Rafael, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, esclarecer várias dúvidas daqui da gente, não só da gente, né, mas eu tenho certeza que muita gente aqui vai se beneficiar de todo esse assunto, né? Falamos sobre várias coisas, anemia, leucemia, linfoma, que a gente colocou aí no meio, né, e essa terapia nova, né, o Carticel. E convidando as pessoas também para poder doar sangue, né? Mas a gente queria agradecer demais a sua vinda aqui hoje, foi sensacional, foi espetacular. Obrigado a vocês, adorei o papo aqui. Suas palavras Estou sempre finais à disposição. para os ouvintes, para os colegas profissionais, quais são suas palavras? Fiquem atentos, né, aos sinais e sintomas, principalmente das leucemias, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce auxilia muito, né? E doem sangue, porque salva vidas. Salva vidas, exatamente. Então, até a próxima, pessoal. E não esqueça de dar o like. Não esqueça de compartilhar com quem possa se beneficiar desse vídeo.